1 Reis, capítulo 21, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que falara quando disse: não te darei herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Então entenda bem, meu irmão, que aqui nós estamos vendo claramente uma passagem da Bíblia onde mostra que o maior sente inveja do menor. O rei sente inveja do seu servo. Então a inveja é algo tão macabro, tão venenoso, tão venenosa a inveja, que ela consegue penetrar, ela consegue entrar até mesmo na alma de quem tem tudo o que deseja e sonha. Mas a inveja, ela não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe posição. Veja que o rei Acabe, ele tinha tudo o que ele queria, mas de repente o espírito maldito da inveja entrou nele e ele começou a desejar um pedaço de terra que estava vizinho da casa dele. E ele chega no dono chamado Nabote e diz: olha, eu quero trocar, eu quero te dar uma terra melhor que essa. Aos olhos de Acabe, ele poderia comprar aquela terra ao dinheiro ou dar uma terra melhor para Nabote. Ele disse: eu pago o preço que ela valer. Mas nem tudo na vida tem preço. Nem todo mundo é vendido, nem todo mundo tem falta de caráter, nem todo mundo é desamoroso, nem todo mundo desonra a memória da sua família. Sempre tem uma pessoa que honra a memória dos seus pais, sempre tem uma pessoa que aprende que o caráter vale mais do que o dinheiro. A Bíblia chama de bom nome, vale mais do que o dinheiro, é o caráter. E o Nabote, ele tinha um carinho especial por aquele pedaço de terra, porque ele tinha ganhado dos seus pais. Então o valor que ele tinha, que aquela terra tinha, era sentimental. E um valor sentimental não tem dinheiro que compra. É igual um sonho. Quando você tem um sonho, nenhum dinheiro consegue substituir aquele sonho. Nada consegue substituir o sonho. Sonho, é aquilo que você quer, é aquilo que você almeja e somente aquilo que vai satisfazer o desejo do seu coração. E Nabote, ele tinha um carinho especial por esse pedaço de terra. Eu imagino que ele tinha outras terras, mas esse pedaço de terra, que era do lado do palácio do rei, foi conquistado pelos pais dele, com muito sacrifício, eu imagino eu, e ele herdou dos pais, e ele com certeza ele ia manter aquilo em família, porque aquilo foi conquistado com muito esforço, honrando a memória dos seus pais. Mas infelizmente o Satanás da inveja entrou no rei, e o rei então colocou os olhos na vinha do rapaz
e disse: olha, eu quero fazer uma horta dessa vinha, então eu vou pagar o que vale. Mas não tinha preço aquela terra. E Nabote disse: olha, eu não vou vender porque essa terra é herança dos meus pais. E aí o rei sai indignado, revoltado, triste, a ponto de não comer, a ponto de ficar emburrado. Atitude do invejoso. Quando ele não consegue algo, ele fecha a cara, ele fica de mal, ele fica de mau humor. Não é muito difícil de identificar o invejoso. O invejoso, ele não fica feliz com as coisas que ele tem. Você vê que o rei, ele tinha tudo que ele queria, podia comprar qualquer terra, mas como ele cresceu o olho na terra do rapaz e o rapaz não vendeu, ele ficou emburrado, revoltado, ficou amuado, ficou depressivo. Isso é os sintomas do invejoso. O invejoso, ele não se contenta em conquistar algo parecido, tem que ser aquilo. Ele não fica querendo um carro igual ao seu, ele quer o seu carro. Ele não quer uma casa igual à sua, ele olha e fala: essa casa vai ser minha. Essa é a atitude do invejoso. Infelizmente, tem pessoas que se entregam a esse sentimento maldito e, para mim, mostra uma fraqueza e uma miséria de alma e uma incapacidade psicológica, né? Porque o mundo é tão grande, existe tantas coisas boas para ser conquistada. Por que querer aquilo que aquela pessoa recebeu, conquistou, comprou? Por que querer aquela? Pode ser igual. Eu gostaria de um carro igual a esse. Não é inveja isso. Você viu que é uma coisa boa e você quer igual. Agora, você querer aquela mesmo, isso prova que há uma inveja. E isso é maligno. Você não pode aceitar isso dentro do teu coração. Você tem que repreender, porque todo invejoso, o final é triste. O final é deprimente, como está aqui, esse rei. Um rei com depressão. Por quê? Porque deixou a inveja tomar conta do coração dele. Por quê? Porque é um homem sem limite. O invejoso, ele não tem limite. Ele fala: eu quero isso, e ele não está nem aí se ele tem que passar por cima de você para conquistar o que você tem. Isso, infelizmente, o invejoso ele tem. Ele é como se ele não tivesse sentimento por aquela pessoa, independente. Para ele, se a pessoa morrer, tanto faz, tanto fez. Se morrer, se prejudicar, o importante é que ele consiga aquilo que aquela pessoa tem. E aconteceu isso com o rei Acabe. Não vou prolongar muito essa palavra, mas a Bíblia diz que ele era casado com uma mulher pior do que ele. Ele era invejoso e a mulher era maligna, maldita. E ela mandou matar Nabote e ele morreu por causa da inveja do rei. Perdeu a vida por ter algo tão pequeno, tão insignificante, mas que brotou inveja no coração do rei, e ele infelizmente perdeu a vida por causa da inveja, porque a inveja é a irmã da maldade. A inveja, a morte, a destruição caminha de mão dadas com a inveja. Observa quando uma pessoa faz uma macumbaria, uma feitiçaria, algo contra uma pessoa, é inveja. Tudo gira em torno da inveja. É porque o cabelo é bonito, é porque o sorriso é bonito, é porque o corpo é bonito, é porque o marido é bom, é porque a esposa é boa, é porque é bem sucedido financeiramente. São tudo pessoas que são atacadas pela inveja. E a inveja, ela é tão perigosa porque ela é invisível. A pessoa está rindo para você, está batendo palma para suas conquistas, mas está lançando demônio com sentimento de inveja.
Porque não tem como a pessoa ter uma inveja boa. Não uma invejinha boa, não, a inveja ela é maligna. A inveja ela é maligna, ela amarra, ela prende a vida daquele que está invejado. Se você não repreender no nome de Jesus, não bater de frente contra esse demônio que prende, e isso eu tenho base bíblica. Em Provérbios fala que a inveja é a podridão dos ossos, e também que a inveja é pior do que a ira, do que o furor, porque a inveja, quem está despido não consegue ficar de pé. E quantas são as pessoas que sentem dor no corpo, que sente uma moleza, um fracasso, um marasmo, e ela é vítima de inveja e nem sabe. Nem sabe, a inveja está tão perto dela, ela não sabe. Então você precisa tentar, você precisa repreender esse demônio, você precisa fechar mais a sua boca, você precisa parar de se expor, de ficar expondo tanto as suas conquistas, porque talvez você pode se deparar com Acabe e perder a sua vida. Tem pessoas que já perdeu o casamento, tem pessoas que já perdeu a vida econômica e continua perdendo porque ainda não despertou, porque confia em pessoas invejosas, pessoas malignas que sorri, mas na verdade queria que você estivesse na lama. E esse sentimento é um sentimento que libera demônios para bater e tentar destruir a sua vida. Muitas pessoas estão com a vida presa, amarrada. Não morreu como o rei, o Nabote, não perdeu a vida, mas tem perdido a felicidade, tem perdido a paz. Não consegue dar um passo para frente, 5 para trás. A inveja, ela é a macumba mais perigosa que existe, porque até mesmo um cristão, até mesmo um crente, ele pode ter esse sentimento, e esse sentimento libera o mal para destruir a vida do invejado. Então, você precisa repreender esse espírito maldito e também se precaver, expondo menos. Antes de você conquiste primeiro, deixa a coisa chegar na sua mão, para depois as pessoas verem. Para de falar que você vai fazer, que você vai comprar. Tem pessoas que não têm estrutura para saber das suas vitórias. Tem pessoas que não têm estrutura para saber que você está comprando, que você está feliz, que você está vencendo. Isso acontece com ex-namorado, isso acontece com ex-marido, isso acontece com parente que disputa com você, que você nem imagina, disputa com você sobre roupa, sobre carro, sobre casa, sobre família, sobre salário. Tem disputa em famílias, demônio. Você precisa despertar. Tá bom? Esse é um alerta para você. E se eu for pregar na Bíblia sobre a inveja aqui, eu vou virar uma semana falando de pessoas que sofreram, como José, que foi vendido pelos irmãos por causa da inveja, como Davi, que o rei Saul tentou matar ele por causa da inveja. Então, meu irmão, o Herodes, então, quando ficou sabendo que ia nascer o rei dos judeus, Jesus Cristo mandou matar todas as crianças. Olha como que o povo de Israel sofreu por causa da inveja, porque ele tinha medo de que o povo fosse atrás desse tal de rei dos judeus e deixasse ele. Quando o povo falava tão maravilhado do rei dos judeus, ele brotou a inveja, e a inveja é a irmã do assassinato, da morte, do mal. E aí a inveja entrou no coração dele, o espírito maldito dominou Herodes e ele mandou matar todas as crianças nascidas naquela época. Foi uma carnificina, foi um desastre, porque crianças sendo mortas assim brutalmente, e não foi uma, duas não, foi milhares de crianças mortas na espada pelos soldados, infelizmente. Então eu estou despertando você a
se desvencilhar de pessoas pesadas, pessoas invejosas. O invejoso ele só anda comentando sobre vida financeira dos outros, sobre conquista dos outros. Ele não vive a vida dele, mas ele vive a vida dos outros o tempo todo. O tempo todo ele está vivendo a vida dos outros. Ele só fica contando as conquistas do vizinho, do fulano, do Bertano. Por que as pessoas elas se tornam prósperas, mas perdem a saúde? Já reparou que a maioria das pessoas que tem dinheiro não tem saúde? Você entra numa mansão e conversa com os donos. Eles têm dinheiro, mas não têm saúde para comer, não tem alguma coisa impede eles de serem felizes de verdade. Aparentemente eles estão muito bem, mas você vai ver que tem alguma coisa muito ruim na vida deles que não deixa eles serem felizes de verdade, porque são vítimas de inveja e eles não têm uma proteção chamada unção de Deus para que eles se desvencilhem desse mal. Então você tem que entrar debaixo de uma cobertura espiritual, uma unção, e você também tem que se santificar, porque isso é a armadura de Deus, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o calçado do evangelho e tantas coisas mais que eu não vou lembrar, talvez eu vou até errar aqui os dizeres, mas você tem que se blindar. E uma das coisas que mais blinda o homem é quando ele fecha a boca e ele fala mais com Deus. E é quando ele expõe pouco a vida dele e desfruta mais do que Deus está dando para ele. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Fica com essa palavra no teu coração. Aproveita esse ensinamento e vigia mais, santifica a sua vida, se prepare para as bênçãos de Deus, mas seja vigilante e cauteloso, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe.